Sou Jaci Rocha Gonçalves, sou professor da Unisul Anima e fundador e animador, com muitas outras pessoas, do Instituto Homo Sapiens. Homo Sapiens é uma figura da humanidade muito antiga nas culturas e que mostra que o ser humano verdadeiramente feliz é aquele que é homo, ou seja, parecido com a terra fértil, humano. E sapiens, porque como toda a natureza vem para servir a todas as qualidades de vida. Por isso, as pessoas que integram o Instituto vivem para apoiar toda a causa biocultural. E, neste momento, apoia o grande mutirão para que ocorram os vídeos, como você vai assistir aqui, do artesão e da artesã indígenas Guarani. A terra indígena, chamada Morro dos Cavalos, ela está ocupada pelos Guarani Mbiá. É uma das 305 etnias que hoje compõem o cenário dos povos originários residuais do Brasil. E Palhoça significa município que mais tem aldeias indígenas em Santa Catarina. E este mundo dos artesãos traz para nós aquilo que é mais sagrado no coração de um povo, que é a sua própria língua, o seu modo de ser e o seu modo de fazer, o seu ethos cultural. É isso que nós vamos ver nesses vídeos aqui, que vocês vão ver a seguir. Essa terra, ela tem esse morro sagrado que acolheu há umas 3 ou 4 décadas novamente os povos Guarani, porque vieram em sonho, mandados por Deus, que eles chamam de Nhanderu. AVT Nhanderu quer dizer Deus os abençoe ao encontrar com eles agora. Eu sou aluno dos Guarani há mais de 30 anos e dos indígenas há mais de 40 anos. E tenho sido realmente alguém que descobre esta sabedoria que nós jogamos fora quando nossos antepassados invadiram o território sagrado da terra sem mares deles. E por aqui eles andavam e dialogavam com as plantas, como até hoje estão fazendo agora aqui, como nós vamos ver nos nossos artesanatos. Este povo que tem uma profunda espiritualidade. Eu que mesmo tendo sido teólogo, doutor em teologia, sendo padre por muitos anos, realmente descobri que eles trazem espiritualidades muito, mas muito atualizadas, profundas, holísticas e necessárias. Dou um exemplo aqui, aqui a gente está vendo este adiacá-mirim, esse cesto miúdo, ele traz aqui toda a sabedoria dos números da terra, os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, as 4 luas. E a partir desta terra que se tece o encontro sempre mais correto, lindo, com tessitura harmônica, para chegar ao sol, que é o grande momento do Quaraí, o sol brilhante, o Quaraí. Isso tudo eu aprendi, claro que vocês vão aprender com eles também. Mas vejam só, para chegar a um momento de harmonia profunda, é o artesanato. Ele é o espaço medicinal Guarani. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Até artesanato. O Guarani, ele se coloca numa situação de oração, de espiritualidade. Isso eu também aprendi. E aí ele pede autorização para os irmãos, parentes da natureza, seja os bambuzais e sobretudo as sementes. As sementes, inclusive, são tiradas para mostrar ao que está no mundo, porque o Guarani acredita que ele veio para revelar pela palavra os desejos do Criador. Ele se sente um povo como repórter de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu aprendi isso também com eles,
que a gente é uma semente, e como as sementes e as árvores, a gente também tem que chegar a fazer a produção da nossa amorosidade. E aí a própria natureza se torna uma inspiração do ethos pessoal. Eu me recordo de um jovem Guarani, quando voltou, isso já faz uns 15 anos, voltou do encontro com o velho Caraí, lá no Rio Grande do Sul. Ele voltou e me trouxe de presente uma corujinha. E ele dizia assim: olha, esta é a coruja que eu aprendi a fazer porque Nhanderu pediu que eu aprendesse a ser como a coruja. Eu vou ser no meio do meu povo aquele que vai ajudá-lo a caminhar no escuro, no claro, nas dificuldades. Então, eu não estou esculpindo a coruja, eu estou me esculpindo quando eu estou fazendo a corujinha. Aí, isso e muito mais, vocês vão aprender também como eu continuo a ser um aprendiz, o eterno aprendiz deste povo. Aproveitem, portanto, esse encontro com o artesão e a artesã Guarani. São os grandes mestres bibliotecários da sua comunidade. O artesanato, na verdade, é um momento ritual profundo de espiritualidade. No ritual, o Guarani sempre aprende a sair lindo como um tucano, ele aprende a sair bonito, voando pela terra como os pássaros. Todos são seus parentes, são seus professores. E agora você vai aproveitar não a fala de um não indígena, de um Juruá, sobre o que aprendeu com eles, mas aprenda com eles agora, mergulhe na alma Guarani, em seus artesanatos. Aproveite e depois você vai ver também um pouco do lugar onde eles estão morando em cada aldeia. Oi, meu nome é Antônio Silveira, em português, em Guarani sou Verarete. Eu moro aqui na aldeia de Morros Cavalo. Aí eu faço artesanato de madeira, é o bichinho. Esse material que eu e os meus amigos eu faço, né? Aí tiramos lá no mato. Mas tem dois tipos para fazer bichinho de madeira. Esse aqui chama-se cacheta e outro tipo que tem é corticeira. Nós chamamos de curupicaú. Então para preparar esse material aqui, primeiramente tem que ir lá no mato, procurar, porque é difícil achar essa madeira. Essa madeira é feito para fazer bichinho de madeira mesmo. Como não é qualquer madeira, tem isso para fazer bichinho. Então, aí eu vou lá trazer de lá do mato, eu trago aqui na minha casa, eu pego um facão, aí deixo marcadinho, daí deixar mais um dia para fazer, né? E a faquinha comprar um feito para isso também. Depois de fazer tudo, deixar mais 2, 3 dias para secar. Aí tem que ter outro material que para fazer a queimatura, né? Queimação, assim, para fazer desenho. Tipo o corujinho que tem para marcar tudo certinho. Aí tem que arrumar um ferro. Qualquer tipo de ferro que já serve. Então isso eu faço isso não é isso fazendo
é para a nossa sobrevivência de cada dia. Às vezes para vender, às vezes levar na cidade, por causa das dificuldades que nós passamos, né, agora em diante, que não é mais como antigamente, né? Daí não tem para manter a nossa cultura também faz parte, desde crianças, nós ensinamos para os nossos filhos também, para que possa fazer, para não perder a nossa cultura, tipo artesanato. Tem um monte de tipo de artesanato que fazem. Então cada bichinho tem uma significativo, né? Tipo uma coruja. A maioria pergunta se quanto que significa, para que serve, né? Pois tem tipo agora uma coruja. Essa aqui a coruja representa sorte, símbolo, né? Que o tucano também. Antigamente quando qualquer canto tucano diz que representa que o tempo, né? Vai chover ou não. Antigamente diz que se sabia sobre o pássaro, o que vai ser, né? E a onça significa, meu pai falava que é o guardião da noite, que fica no mato, protege os outros animais, né? Uhum. Então é isso, fazemos, tem o Coati. Coati até para pegar o filhote, vive que nem cachorrinho, estimação dos animais. Então, tudo isso fazemos para vender. Às vezes vende, às vezes não. Quando eu faço, se eu mandar para alguém vender, eu fico rezando, né? Eu rezo no cu, para a pessoa vender e ter sorte. Às vezes tem valor, às vezes não tem valor. Porque, na verdade tem valor, mas se a gente precisar que a pessoa pede na cidade, é obrigado a vender para ter alguma coisa, para comprar alguma coisa, comida, sabão, essas coisas para dentro de casa, para sustentar, né? Então, isso é muito. Agora é mais difícil, né? Para vender, para sair. Nós artesãos também, eu faço porque eu não tenho condição de trabalhar fora, por causa que eu não estudei, né? Isso é minha habilidade, meu sustento, né? Meu aprendizado de trabalhar. Graças a Deus, quando eu trabalho, eu faço e a maioria dos meus amigos faz divulgação, o pessoal me ajuda, aí eu vendo alguma coisinha. Não diretamente, né?
Às vezes vendo, às vezes não. Mesmo assim, eu valorizo muito o meu trabalho, porque não é só aqui que conhece, eles conhecem em vários lugares, né? Então eu fico feliz por ter aprendido a fazer artesanato. Às vezes eu fico emocionado para falar sobre isso. Na verdade é difícil para todo mundo, ainda mais que nós somos indígenas. Não é só por causa do trabalho que nós temos mais dificuldades, porque nós falamos a nossa língua, nós não temos. A maioria nós falamos mais Guarani, dentro da aldeia, ou para fazer negócio também passamos dificuldades, né? O pessoal quer saber, se a gente não conhece, a maioria não conhece, eu já não, eu faço, eu explico, aí, mas algum que não passa dificuldade para vender, passa dificuldade para explicar para as pessoas de fora, né? Então, como eu disse, eu falei, né, sobre bichinho, é difícil de fazer, porque a faquinha é bem amolada, qualquer coisinha se machuca. No começo já me machucava muito, mas depois disso agora eu pego o jeito. Daí eu faço para meu filho, para ele fazer daqui mais um tempo, passando para futuramente, né? Daí essas coisas de madeira, como eu já falei anteriormente, tem dois tipos, né? Aqui é difícil, mas tem que procurar para achar. Tem algumas áreas, aldeia que tem. Aí a pessoa que não pode trazer, procurar, às vezes pagamos para as pessoas trazerem para cá. Aí para poder fazer e revender, depois pagar para a pessoa que traz. Então é difícil, mas isso é o símbolo nosso, né, que fazemos, representa muitas coisas. Uma coisa simples, mas se fosse para a pessoa dar valor, é muito significativo. Não é qualquer bichinho, não é madeira que tem valor. Para a pessoa que luta também sobre sobrevivência, né? Então, depois para ficar pronto, fazendo essa aqui não é pintura, é queimada, um pedacinho de ferro esquentado no fogo e vai marcando assim, né? Para ficar do jeito que tá agora. Tem os olhinhos, orelha, a patinha. Tipo esse aqui, que é
como a faquinha não estava bem amolada, quebrou a patinha. Aí tem para consertar, para não perder o trabalho. Aí compramos cola, super bom, colamos, para deixar igual antes. E tartaruga é a mesma coisa, é mais simples que tem. Tartaruga significa para nós remédio também, para não pegar doença, essas coisas. Porque tartaruga jamais pega doença, jamais vai ficar doente, jamais vai morrer dessa doença. Por isso é remédio. Eu lembro que quando tinha 12 anos, 13 anos, meu prato era casca de tartaruga. Porque um dia eu perguntei, pai, por que tem que comer com a casca de tartaruga? Ele me respondeu, filho, porque a tartaruga nunca pega doença. Por isso teu prato é casca de tartaruga. Para você não pegar doença, qualquer doença. Então eu acredito, porque na verdade doença mesmo nunca peguei. Eu acho que eu acredito e vou acreditar, porque eu nunca peguei tanta. Qualquer doença é difícil pegar, nunca fui no hospital. Isso é verdade, amigo. Então é isso que eu estava falando. O que mais que era explicar? Então aqui está faltando algumas bichinhos que eu faço, né? Tem onça, tartaruga, tucano, coruja, coati, mais umas oncinhas. Eu faço vaca também, gavião, faltando um monte de coisinha que eu fazia, macaquinho, vários tipos que eu faço, mas cada um tem teu preço, né? Não é por tamanho algum, é por significativo também. Uhum. Então é isso eu falo. O que eu aprendi sobre o bichinho. Não é só fazer, tem que saber o que é que está fazendo, né? O que tem para explicar cada coisa, tem explicação. Então é isso eu estou explicando o que serve, para que é, como fazer, para que fazer. Então é isso, estou explicando.